Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas, e bora pra mais React no canal, mais um 2 em 1 dessa vez, vou pegar vídeo do nosso querido canal Mangá aqui e do Bandeira pra gente trazer a análise do último mangá One Piece 1067, que eu peço desculpas aí pela demora, que conforme eu sempre falo, está uma mega correria na minha vida por causa atualmente do meu trabalho, está bem corrido, então eventualmente no tempo que eu tenho disponível para gravar eu tô gravando, então bora conferir o que o nosso querido Evandro preparou. Lembrando, se você já é inscrito no canal, por favor deixa o likezão, se você não é inscrito se inscreve, beleza? Então go! Preparada, senhoritas e senhores, então bora conferir. A Akuma no Mi Vegapunk é revelada? Não é a Akuma no Mi do Vegapunk? Akuma no Mi Vegapunk revelada e o mistério do século perdido explicado. One Piece, acho que é 1057, 1067, até confundi agora, bora conferir aquela mangá aqui. Go. Atualmente temos tantas revelações em One Piece que fica difícil processar tudo. Saber que o mundo é um lugar pós-apocalíptico que regrediu tecnologicamente após uma guerra que ocorreu no século perdido é somente a base dessa pirâmide. Qual o mistério por trás do robô que atacou Mary Joyce? Mais ainda, quem ativou ele 200 anos atrás? O que é a energia que o Dr. Vegapunk ele atacou Mary Joyce? Ainda, o que a sua Akuma no Mi é capaz de fazer? Quer saber tudo sobre um dos capítulos reveladores de todo One Piece? Desliga o Nossa, mais um que é o maior a maior revelação. Mano, cada mangá que tá sendo lançado tem muita coisa sendo revelada. E aquele robô atacou Mary Joyce? Caraca! É forte. Galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão vendo? Fala a verdade. Melhor capítulo da história do One Piece esse. Muitas revelações, esse capítulo tá muito bom. Eu trouxe umas coisas interessantes, tem uns mistérios a mais. Quem ativou o robôzão 200 anos atrás? Bora! Conhecimento sobre isso aí, quem será que foi? Tem a cabeça já? E o que o Vegapunk... A cabeça. Que energia que é essa que ele busca? One Piece. Algo a mais ou algo bem mais simples? Tem umas coisas bem legais. One Piece teto solar, confia. A sua mente. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é da pior geração, dispara aquele like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1067. 1067, tá certo. Oxe! Ah, essa é a capa? Então vamos lá, galera, começar com a nossa história de capa, que temos o reencontro do Judge e do Caesar. Que da hora. Eles estão brigando. E esse é o tipo de luta que você não se importa se um deles ganhar. Queremos apenas a luta. Que perca nesse duelo. Com as revelações mais recentes, inclusive desse capítulo, eu creio que os Mads vão se reunir em breve e isso inclui o Dr. Vegapunk. Já o nosso capítulo, começando com o Bonnie perguntando o que houve com a cabeçona de lâmpada do Dr. Vegapunk, que é enorme e agora está assim. E temos uma revelação muito legal. Vegapunk é sim um usuário de uma Akuma no Mi. Não da inteligência, mas uma mais suprema para trava-línguas. A Nomi Nomi Nomi... A Nomi Nomi Nomi. Nomi Nomi Nomi. Essa é a fruta do cérebro, muito legal, fruta do cérebro. Ele é o homem mais inteligente do mundo e está muito à frente do seu tempo, porque sua fruta permite ele armazenar uma quantidade ilimitada de conhecimento. Caralho! Ele tem um verdadeiro banco de dados infinito para usar combinado com sua genialidade. Da hora. Quanto mais conhecimento, mais o seu cérebro cresce. E não só isso, o Vegapunk não dividiu seu cérebro com seus clones. Na verdade, a metade superior do ovo gigante da ilha de Egghead é composta inteiramente pelo cérebro de Vegapunk. E ainda continua crescendo. Essa parte do ovo é chamada de Punk Records. E os clones, eles são fragmentos da sua personalidade e especialistas em suas próprias áreas, onde no fim de cada dia eles se conectam ao Punk Records e armazenam os dados dos seus estudos. Ou seja, Punk Records é atualizado todos os dias com dados adicionais dos outros Vegapunks. O Vegapunk principal está ligado a Punk Records com uma antena de maçã na sua cabeça. Isso é muito legal, galera. Eu acho que é seguro dizer que quaisquer que sejam as expectativas que eu tinha de Vegapunk antes dele ser revelado, já mudou tudo, né? Superou 100% todas elas. Desenhos de personagens puramente insanos como Vegapunk são o motivo pelo qual eu amo a arte e o design de personagens de Eiichiro Oda. O Vegapunk ele fala com Jinbe sobre como ele quer
desenvolver a Punk Records a um nível maior, onde qualquer um pode acessar e atualizá-lo com suas próprias informações. E o Jinbe diz que isso aí pode acabar sendo ruim, porque algumas pessoas podem adicionar seus pensamentos tendenciosos nessa nuvem. Verdade. O Vegapunk quer inventar a internet do mundo de One Piece. E o Jinbe dizendo que parece uma má ideia é simplesmente genial. A Bonnie ataca o Por que será, né? sabre de luz por conta das suas falas. Por Vegapunk sempre colocar a ciência à frente de tudo isto ser a causa da ruína de Kuma, dele estar nesse estado atual. Mas o sabre de luz tem um defeito que salva o Vegapunk. Qual é o defeito do sabre? Ele atrai insetos. E não só isso, finalmente a maior revelação de toda a série de One Piece surge. Vegapunk diz que a fruta do dragão de Momonosuke foi considerada um fracasso por ele mesmo, porque a cor do dragão, sim, meus Era rosa. estava errada. Que Vegapunk mentira, velho. Caralho, só por causa da cor. que um dragão rosa era um fracasso. Eu falei pra Caralho, só por causa Depois que da aquele cor. mecânico foi chamado de falha, assim como tudo o que vemos na ilha faz muito sentido se Por causa da Eu cor. confesso que Bizarro, no velho. fundo, eu sempre pensei que havia uma razão maior pra isso. Porém, não posso mentir que eu adorei que é algo tão trivial, a falha da fruta ser por conta Da cor. cor. Também significa que o Vegapunk tem uma boa ideia de como funciona o fator linhagem, porque ele passou 20 longos anos pesquisando isso para fazer esse fruto do Momonosuke. Mais que isso, Chopper perguntando também se ele conhece sobre medicina não foi à toa. Lembrem que as pessoas com as Smiles lá em Wano ainda precisam ser curadas. Mas vamos ao ponto mais interessante desse capítulo, na minha opinião. O antigo robô que o Luffy e o seu grupo encontraram. Ele foi construído sim 900 anos atrás, porém há 200 anos... o robô escalou a Red Line e atacou Mary Joyce. Mas durante o ataque ele ficou sem combustível e acabou sendo capturado. O Vega Force 01 foi construído para imitar aquele antigo robô. Mas Vegapunk não conseguiu descobrir qual era a fonte de energia que esse robô utilizava. É um tipo de fonte de energia desconhecido para mas que viraria de cabeça para baixo as ideias modernas do que é possível. Vamos lá, galera, imaginem só que essa fonte de energia desconhecida do robô antigo era apenas cola o tempo todo. Não dá pra descartar isso, considerando o quão louco e tiro o Oda é. Porém, no passado, refrigerante, né? tinha uma fonte de energia que derrubaria nossas ideias modernas sobre o que é possível. Essa parte de virar o mundo de cabeça para baixo. E a principal definição do que é One Piece atualmente, vou ser sincero para vocês, é que a fonte de energia teto solar que tanto busca é o teto solar, sabe, um reator nuclear. Mas claro que podemos adicionar mais algumas possibilidades aqui sobre o que é essa energia que move o robô, pelo menos. Que a grande e velha fonte de energia do robô poderia ser risos. E é por isso que somente o Luffy pode ser capaz de ativá-la. Ou então, quem sabe, a energia do robô poderia ser o misterioso conteúdo do Tamatebaco dos Homens Peixes. Será? Por isso que eles consideravam aquele baú um tesouro nacional. Porque o que é estranho aqui temos que nos perguntar por que o antigo robô atacou 200 anos atrás. Porque isso implica que alguém tinha capacidade de ligar esse robô. Eu acho que essa é a parte mais interessante do capítulo até agora pra mim. De acordo com a linha temporal de One Piece, as únicas coisas que sabemos de 200 anos atrás são: o Reino dos Homens Peixes participou da Reverie pela primeira vez e apenas dessa vez antes de acontecer esse último aí que ocorreu há alguns dias. Também sabemos que os foram eles e sua tripulação viajaram para Skypiea. No entanto, eles foram condenados lá por motivos que desconhecemos e acabaram nas nuvens à deriva, que é uma punição aplicada a criminosos em Skypiea. Os condenados são colocados em uma pequena nuvem deserta que é então enviada para o céu para vagar indefinidamente. Como o sentenciado terá poucas esperanças de sobrevivência, é considerada uma forma sim de execução. Uma nuvem prisional
pode persistir por pelo menos 200 anos antes. Caraca, 200 anos, velho. velho. E o Saint Brice caiu do céu. Então a parte mais importante aqui, na minha opinião, é sem dúvidas a participação dos homens peixes na Reverie 200 anos atrás. Poderia ser a Lady Toque que ativou o robô durante os seus saltos no tempo? Poderia ser, hein, galera. Sabemos que ela estava em uma ilha há 3 dias do país de Wano quando ela chegou. Então pode ter sido até a ilha Egghead antes do Vegapunk pegar essa ilha. Nossa, mas é muita coisa, velho. Saltos no Pode ser muita coisa. Fugir do perigo. E se ela soubesse sobre esse gigante robô do século perdido, isto poderia ajudar a protegê-la naquele presente de 200 anos atrás. Uma vez derrotada, essa falta de segurança é um motivo fácil para ela continuar avançando no tempo até onde ela chegou ali para encontrar o Oden. É legal isso, né? Porém também dá para pensar que o robô pode ter sido descoberto pelos homens peixes há 200 anos. É o que eu pensei. Ou seja, 600 anos depois da guerra. E eles entregaram para o governo mundial, o que lhes permitiu comparecer a Reverie pela primeira vez como um sinal de agradecimento e aliança. Infelizmente para eles, o robô pode ter acordado, foi programado para será, mano? O governo de alguma forma. E os homens peixes acabaram banidos como punição, só voltando a pisar em pode ser, pode ser. Tempos atuais. Pode ser. Possibilidades bem plausíveis aí para explicar o mistério por trás desse robô que foi ativado 200 anos atrás. Por fim, o Vegapunk disse que quer dar algo a Bonnie, e eu acho que é relacionado a salvar o seu pai, a salvar o Kuma, algo que ele deve ter premeditado há muito tempo antes de programar o Kuma em um ciborgue completo. Só que ele também pediu algo ao Luffy. O encontro deles, como o Vegapunk diz, deve ser obra do destino, e por isso Luffy deveria ajudar Vegapunk a deixar a ilha Egghead. Olha só, galera, como eu vi o momento em que o Vegapunk pediu a Luffy para ajudá-lo a deixar a ilha de Egghead, sabemos que Luffy e seus companheiros vão descobrir que o Vegapunk está em grande perigo por conta das ordens de matar vindo do governo mundial. E meu melhor palpite é que o Vegapunk vai terminar sim o final desse arco como um novo membro temporário dos Chapéus de Palha, até provavelmente o fim de Elbaf, ou antes, se o exército revolucionário surgir, onde eu acho que o Vegapunk vai terminar a sua jornada. Porque as tecnologias do Vegapunk podem dar vantagem necessária na batalha do final da série, e as missões constantes de fonte de energia e chamas eternas, bem como a história por trás do One Piece, eu tenho certeza de que essa fonte de energia do robô, se não for cola, né? Pode ser um pequeno sol, aí também conhecido como reator de fusão nuclear. Mas aí, teto solar. Vegapunk no navio do Luffy significa trazer também toda a ilha de Egghead junto com ele. E se a ilha pudesse ser fechada e ter a forma de um ovo, assim como no navio do Roger? Quem garante que a ilha em si não é o ovo no navio do Roger? Vegapunk disse que o robô gigante estava escondido na ilha Egghead e passou de geração. Mano, minha cabeça tá bugando, velho. Como assim? Que preserve informações sobre a tecnologia do reino antigo. Eu gosto disso e parece muito adequado para o Oda em termos de analogias, que os ovos contêm uma nova forma de vida. Então Egghead pode ser o ovo no navio do Roger e pode acabar novamente no navio do Luffy. Caralho, isso, né? bizarro. A Lute e Cip-Zero e eles chegam à ilha de Egghead e acessam junto do Kuma Serafim o lugar. Lute recebeu um relatório de que a Bonnie foi vista perto da área e ele disse que ela é uma mulher problemática desde que escapou diversas vezes do governo mundial. Mas agora o governo não tem mais utilidade para ela, então eles podem matar Bonnie se a encontrarem. Esse é um outro bom mistério, hein, galera. A importância da Bonnie para o governo mundial ainda não está muito clara. Deve ser fruta. Apenas como uma chantagem emocional para o Kuma se submeter aos... Pode ser, pode ser. Vendo como a Akainu falou sobre ela e agora como o Lute fez o mesmo, eu começo a me perguntar se não tem algo a mais por trás disso. Vegapunk Shaka, será que ela é uma princesa? Cip-Zero, dizendo-lhes para deixar o Serafim Kuma onde eles estão e irem embora. Shaka então ordena que os outros Vegapunks se preparem para a batalha. Eu mal posso esperar, espero que aconteça na verdade, né? Que Luffy e Lute se vejam novamente. Em uma cena quem sabe parecida com um Bellamy, seria simplesmente épica. A cena muda para o reino Okama. Eita porra! O Kuma original ele se levanta e começa a correr, mesmo todo danificado. Seus companheiros revolucionários gritam com ele, mas ele não dá ouvidos e acaba caindo por conta dos seus danos ainda não consertados.
Este é o primeiro capítulo a mostrar Dragon mostrando uma forte emoção, porque normalmente ele é solene, com uma expressão bem séria. Essa é a primeira vez que o vemos gritando com o que o Kuma está fazendo. E ele até se parece aqui sim com o Garp e com o Luffy. Agora, por que o Kuma correu? Eu posso pensar em duas razões aqui. A primeira é que, como o Luffy disse que mataria a Bonnie na frente do Kuma Serafim, de alguma forma isso pode ter sido transferido para o real. Será? Salvar a garota. Eu presumo que o cérebro do verdadeiro Kuma possa ser mantido seguro dentro do corpo do Serafim Kuma. Por isso o Shaka diz para Cipi deixar o Serafim se retirar. E se isso for real, o cérebro tem controle suficiente para fazer o Serafim Kuma a criança problema. No entanto, também está conectado ao corpo do Cyborg. Assim como o cérebro do Dr. Vegapunk também está conectado à sua antena. Então agora temos o corpo do Cyborg Kuma reagindo a Lute dizendo que matará a Bonnie. Pode ser que de alguma forma o Serafim Kuma e o Kuma real sim estejam conectados. Porque no segundo que o Lute disse que mataria a Bonnie é quando o Kuma real ativou para salvá-la. Outra possibilidade é que o Vegapunk disse que todos os seus corpos satélites deveriam se preparar para a batalha. Talvez Vegapunk tenha programado o Kuma também para salvá-lo. E isto foi ativado pela ordem direta de Shaka. Mano, muita coisa acontecendo, velho. É muita coisa, cara. Bem legal, eu adoro o design do Dr. Vegapunk. E qual é o combustível do robô? Fruta do cérebro. Vai surpreender o Dr. Vegapunk? Ou será que é algo relacionado realmente... Fruta do cérebro. Criar o Tesouro Piece, um reator de fusão nuclear. Entendi. Quem ativou ele há 200 anos atrás? E a ilha Egghead poderia ser o ovo no navio do Roger. Nossa, é muita coisa, velho. Sim, vai acabar se fechando a ilha de Egghead aí e vai entrar no navio do Luffy. Teremos um ovo no navio do... É isso. O que você acha desse capítulo? Bora ver o vídeo do Bruno Bandeira agora. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra eu saber. Tamo junto, bora pro Bruno. Fui. Bora conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira agora. O reencontro de Luffy e Dragon e a batalha final contra Rob Lute e a CP0 One Piece 1067. Go! Rob Lute finalmente chega aos arredores da ilha Egghead. Vegapunk manda então seus clones se prepararem para a batalha. E é a partir desse momento que nós entramos no clímax do arco. Não antes foi rápido, né? Bartolomeu Kuma usar de todas as suas forças para tentar proteger a sua filha. Estaríamos nós a um passo do grande encontro de Luffy e Dragon. Galera, vamos falar hoje sobre o capítulo 1067 de One Piece. Muita coisa para falar sobre a cachola do Vegapunk. Fruta do cérebro. Vamos falar sobre o evento que aconteceu 200 anos atrás. Muito detalhe interessante. E também sobre a gente entrar no clímax desse arco com agora a aparição da CP0 e também as ações do Exército Revolucionário. Galera, fica até o final que tem muita coisa legal, galera. Vai perder. Se você não ficar, vai perder detalhe. Tu vai perder, hein? Tu para, hein? Convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo, clicando no botão de inscreva-se aí embaixo e ativando o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana, comentando os capítulos do mangá e vídeos extras sobre o universo de One Piece. Bora. Ó, esse aqui tá show de bola. Primeiro sobre a cabeça do Vegapunk, que foi o primeiro grande tópico desse capítulo. E eu já queria dizer que por mais que a gente não tenha a confirmação, não tenha tido a confirmação, pelo menos ainda, da forma do Luffy no seu Brain Man, que eu trouxe aqui alguns meses atrás, ainda assim a gente teve de fato um Brain Man em One Piece, que no caso se tornou o que veio a ser o Vegapunk. Então mesmo quando eu erro o meu alvo, o tiro acaba ainda acertando em alguém, e nesse caso foi no Vegapunk. Eu planejei essa frase, me senti bem esperto. Mas vamos lá, agora sério, a gente viu que o Vegapunk, ele cortou a cabecinha, todo o seu cérebro, ou boa parte do seu cérebro, e no lugar da cabeça dele a gente vê uma tampa de maçã, que não só faz uma referência a Isaac Newton, né, ter tido a maçã caindo na sua cabeça e ele ter tido os insights dele, né, a clássica imagem da maçã caindo na cabeça dele, sentado ali do lado da árvore. Mas não só isso, é curioso como essa maçã, ela também pode muito bem fazer referência também ao famoso método Pomodoro, que é uma técnica que potencializa
a concentração, né? Você ficar 25 minutos concentrado, depois tira 5 minutos para descansar e vai repetindo esse processo, e isso, né? Caralho, é nunca vi. que você consegue melhorar a sua concentração ao longo prazo para você estudar, trabalhar e etc, né? Da hora. No caso, normalmente a gente vê a representação desse método Pomodoro com a figura de um tomate, só que normalmente as imagens que a gente vê desse tomate, elas têm essa régua ali ao redor, na circunferência do tomate, que pode muito bem também ser uma forma de representar ali a tampa da maçã que a gente tem ali em cima, acima da cabeça do Vegapunk, né? Mais uma coisa ali para fortalecer, para referenciar toda a genialidade do Vegapunk, já que a gente tá falando aqui de um método de memorização, e a gente descobre nesse capítulo por que ele é tão bom na sua memorização, porque o Vegapunk, sim, Homem cérebro. Homem cérebro. E ele comeu a fruta do cérebro. Nome. De memorizar conhecimento de forma Caralho, velho. limitada. Mas como consequência, o seu cérebro fica cada vez maior, pelo visto, indefinidamente, né? Ilimitadamente. Só cresce. O cérebro dele continua a crescer conforme ele vai introduzindo mais conhecimento no seu cérebro, né? Tá. E isso tira, a grande pergunta que vem com isso é se isso tira o mérito do Vegapunk em ser o gênio. Não, ele é um Eu vou dizer gênio. pra vocês que o Vegapunk, ele Já é um gênio. o Oda ele poderia ter colocado o Vegapunk sendo um gênio por si só, e a capacidade de memorização dele seria exclusivamente do próprio Vegapunk, né? Mas eu não acho que isso seja um grande problema. Seria um problema de verdade, ao meu ver, se fosse uma fruta do humano, né? E ele tivesse comido essa fruta do humano. Ele sendo um humano, comendo a fruta do humano, e isso fizesse com que ele se tornasse... Ah, tá. Um super Mas a humano. fruta, ela mais ajuda na memorização Do que na inteligência. Na habilidade dele conseguir usar o conhecimento ao seu favor, né? E a gente vê essa linguinha dele todo o tempo pra fora, né? Fazendo uma referência à imagem de Einstein. Mas isso foi engraçado porque muita gente acabou cogitando a possibilidade do Vegapunk, o gênio Vegapunk, ter dado um traço na Big Mom e dele e dessa união magnífica ter saído o Perospero. Acho difícil, galera. Acho difícil também. Mas quem sabe, né? O Vegapunk entrou de cabeça e tudo na Big Mom. Que coisa horrível de se imaginar, né? Horrível. A engraçada desse pequeno diálogo no começo é a reação do Pô, mas se você cortou o seu cérebro, isso quer dizer que agora você é um idiota? Essa é a principal pergunta que qualquer pessoa faria. Graças a Deus que a gente tem o Luffy pra fazer esse tipo de pergunta que todo mundo faria e que todo mundo pensaria nessa ocasião, né? Eu também, cara, mas e aí? Você continua inteligente depois de ter cortado o próprio cérebro? Mas agora vamos falar sobre a possibilidade, uma remota possibilidade da existência de uma raça de cabeças longas em One Piece. A gente conhece as famosas raças, né, dos braços longos. Aí eu acho que já é brisa, já. A tribo, na verdade, né, dos pernas. Aí eu acho que é já brisa. Existiria em One Piece uma tribo dos cabeças longas? No caso do Vegapunk, acho que não, acho que é só ele. Justificativa do porquê a cabeça dele era então alongada, né? Então ele não encaixaria nessa possibilidade, mas ainda assim eu queria discutir um pouco isso com vocês, porque a gente teve no arco de Wano o personagem que foi o Fukuro Kuju, que ele teve a sua cabeça, a gente viu que ele tinha uma cabeça extremamente alongada, e na sua imagem, na sua figura do flashback de Wano, a gente percebe que a sua cabeça, na verdade, foi crescendo conforme os anos foram passando, então, naturalmente, né, não cresceu pelo mesmo motivo da cabeça do Vegapunk. Inclusive, ele tem essa cabeça alongada também por fazer referência a um dos 7 deuses da sorte na mitologia japonesa, não só a cabeça alongada, mas também os lóbulos da orelha serem extremamente alongados. Outro personagem que a gente tem é o vice-almirante Strawberry. Tem vários, caralho. De fato, revelado ter uma cabeça alongada, e não apenas o cabelo dele sendo longo, na verdade, aquela é de fato a cabeça dele ali, quando a gente vê, por exemplo, a imagem do cabelo todo dele sendo enfaixado, né? Na verdade, a cabeça dele de fato estava sendo enfaixado, e o Oda ele confirmou isso pra gente em SBS. E não só esses dois, mas a gente tem um terceiro personagem, que é o aparente capitão dos piratas espaciais, que a gente viu na história de capa do... Será que é cabeça? Uma Jolly Roger cabeçuda, né? Provavelmente por ele mesmo ter uma cabeça alongada por baixo do chapéu. E muita gente relacionou esses piratas espaciais, principalmente esse capitão dos piratas espaciais que teria uma cabeça alongada,
com o próprio Vegapunk por 2 motivos. Primeiro, pela ilha Egghead ter toda essa temática meio futurista espacial, né? Então a gente tá falando de piratas espaciais. Certo. Uma correlação. E também por a gente ter visto o Clover, né? O professor Clover, que apesar de ser um arqueólogo, ele no passado viveu... Pirata, filho. Piratão. Então, Pirataria. O Vegapunk também teria vivido algo do tipo e também possa ter uma relação com os piratas espaciais que estariam explorando a Lua onde o Enel se encontra até então. Poderia ser uma possibilidade, né? Mas o fato da gente ter mais de um personagem com essa cabeça alongada é um negócio curioso. Existem algumas diferenças, como eu falei, o Fukurokuju, ele tinha uma cabeça aparentemente normal, que foi crescendo conforme os anos. Já o Strawberry, desde sempre que a gente conhece o personagem, nos flashbacks, imagens dele mais novo, como fuzileiro naval, ele já tinha uma cabeça extremamente alongada, e a gente teve o pirata espacial, né? Que também a gente tem a cabeça alongada. Ah, acho que não, mano. São só alguns personagens então, só. Tem alguma coisa a ver? Seguindo, a gente tem a descoberta de que o cérebro do Vegapunk fica no lugar chamado Punk Records. Inclusive, o nome já diz tudo, né? Records, que são, bom, gravações, seriam as memórias. Meu cérebro, velho. Memórias do Vegapunk que ficam localizados. Bizarro isso, né? E o fato de que ele consegue acessar todo o conhecimento dele através da maçã na sua cabeça, que tem, de fato, uma funcionalidade que serve como uma antena. E isso é importante a gente... Tipo um Wi-Fi do cérebro dele, entendeu? Que o cérebro do Vegapunk não foi dividido entre os 6 clones dele próprio. Então, por que de fato ele teria removido boa parte do próprio cérebro? Será que seria só porque o cérebro estava grande demais e isso estava atrapalhando ele? Pode ser. Viver, estava tendo que carregar aquela cabeça enorme e ele decidiu ali cortar para ver se aliviava um pouco ali a dor de cabeça, quem sabe? Talvez isso até fosse um motivo banal, mas a gente teve de fato o motivo para isso. O Vegapunk, ele diz que sonha em tornar o seu conhecimento público, com diversas pessoas do mundo inteiro acessando o seu conhecimento através da internet, records, e as próprias pessoas podendo também compartilhar os seus tipo conhecimentos. Isso. Ou seja, o que o Vegapunk ele quer criar é uma Wikipédia. Tipo isso. Que louco, né? Nisso, o Jinbe, ele questiona algo interessante, né? Ele questiona algo importante, que é, se todo mundo compartilhar diferentes ideologias conflituosas, isso não seria um problema? E somado a isso, a Bonnie ainda confirma essa hipótese, esse questionamento do Jinbe, dizendo, né, o quão problemático isso seria, já que o seu próprio pai foi refém dessa ideia de ignorar sacrifícios em nome do progresso, tendo sido transformado em uma arma. A conversa prossegue e no que o Vegapunk e o Luffy conversam sobre a Guerra de Wano, o Vegapunk pergunta se por acaso ele não chegou a conhecer um dragão igual ao Kaido. E nisso é revelado pra gente o motivo do dragão do Wano ter sido considerado um fracasso pelo Vegapunk, e o único motivo foi pela sua cor ser rosa. Que isso, o Vegapunk é machista, não pode ter uma coloração rosa, não pode ter um dragão rosa. Nada disso. Como o próprio Jinbe fala, né, dele ser perfeccionista... Só pelo fato de não ser azul. Isso é bizarro, velho. É Ryuryu no Mi modelo Azure Dragon. É verdade. Traduzindo é dragão azul, ou seja, o próprio nome da fruta do Kaido já se refere à existência de um dragão azul. E se ele conseguiu construir, se ele conseguiu sintetizar um dragão rosa, significa que ele não conseguiu reproduzir de fato. Faz sentido, velho. Ipsis literis a fruta do Kaido, mas como a gente já desconfiava, o único erro de fato, foi a cor. Falha da fruta do Momo foi a sua coloração, foi o fato dele ser um Pokémon Shiny. Seguindo a conversa, a gente entra na segunda parte desse capítulo, o segundo bloco desse capítulo, que foi sobre um incidente que aconteceu 200 anos atrás. O robô atacando Mary Joyce, né? Isso foi bizarro. O robô que eles encontraram, aquele robô gigante, além de ter sido construído cerca de 900 atrás, ele chegou a atacar a Terra Sagrada de Marijoa. Bizarro, mano. 200 anos atrás. É explicado pra gente que o seu objetivo era desconhecido e que ele ficou sem energia antes que pudesse causar qualquer acidente, né? É dito que certamente os cientistas da época, ou seja, de 200 anos atrás, ficaram abismados com tamanha tecnologia que mais parecia alienígena
Para eles, prestem atenção nisso, né? Ninguém alienígena? sabia de onde ele tinha vindo e o que estava tentando fazer. Só que depois disso, o governo ordenou a sua destruição, mas os cientistas interviram ali com a sua curiosidade de esconder aquele robô naquela ilha de Egghead. Sem o conhecimento do governo. 3 coisas, 3 tópicos principais pra gente discutir. Primeiro, que o robô, ele não aparentou querer só destruir a Terra Sagrada de Marijoa. Ele ficou sem energia antes que ele pudesse causar algum acidente pra gente, mas foi dito pra gente também que eles não sabiam qual era o seu objetivo. Então, o que será que ele queria realmente? Será que ele estava lá numa missão? Será que ele foi até a Terra Sagrada de Marijoa não para atacar os Tenryubitos, os civis ali de forma, mas será que ele queria encontrar alguma pessoa? A gente vai voltar nesse acho que ele queria desse vídeo, mas pode ser que ele tivesse uma missão matar todo mundo, filho. Não só querer destruir a Terra Sagrada de forma tão aleatória. Segundo, é dito que essa tecnologia mais parecia uma tecnologia alienígena para os cientistas da época. Galera, mais uma vez a gente volta alienígena, para a tecnologia lunar do antigo povo alado que deu origem às raças aladas que a gente conhece hoje em dia e que no passado foram capazes de construir mini pacifistas que eram chamados de automatas. Naquela época, eles já conseguiam construir mini robôs, então essa tecnologia muito provavelmente foi passada para o Reino Antigo. O Reino Antigo também teve acesso a essa tecnologia. Inclusive, como eu falei aqui várias vezes, o próprio Vegapunk muito provavelmente também teve acesso, já que essa tecnologia a gente sabe que caiu na sua terra natal. Sim. Olha só, então o Vegapunk, além de ter nascido um gênio, essa genialidade também foi potencializada por ele ter comido a fruta do cérebro e ele fruta do cérebro é bizarro, né? A uma gama de tecnologia muito avançada para que ele pudesse estudar também. Então, meu amigo, uniu o útil ao agradável, ao mais que perfeito, para somar tudo isso que a gente conhece como o Vegapunk hoje em dia. Mas seguindo sobre o robô, é dito que esse evento ocorreu 200 anos atrás. Curiosamente, 200 anos atrás foi quando os tritões deixaram de ser considerados oficialmente um tipo de peixe. E pela primeira vez a Ilha dos Tritões se tornou afiliada ao governo mundial. Isso quer dizer que, quem sabe, o motivo para os tritões eles terem sido configurados agora como, de fato, pessoas e terem começado a fazer parte do governo mundial, será que foi por eles terem, quem sabe, ajudado o governo mundial tentar, talvez, deter esse robô? E assim eles conseguiram o mérito de fazerem parte agora, se tornarem afiliados do governo mundial? É uma possibilidade deles terem ajudado sim, o governo naquela época. E outra coisa que também aconteceu 200 anos atrás, vocês lembram daquele galeão gigante que caiu lá de Skypiea no começo do arco, que foi onde inclusive o bando conseguiu o mapa da ilha de Skypiea? Pois é, o esqueleto que eles investigam que estava naquele navio pertencia a um homem que morreu cerca de 200 anos atrás pelo estudo que a Robin fez ali, né, da idade dos ossos daquele esqueleto. Ela diz ainda mais que o seu crânio tinha furos muito específicos que não pareciam ter sido de um dano feito ao seu cérebro, mas sim que eram furos feitos propositalmente, antigamente, para aliviar a pressão do cérebro em casos de tumor. Nesse caso, a gente não sabe se esse navio pirata teve alguma coisa a ver com tudo isso que aconteceu nesse incidente de 200 anos atrás, mas no mínimo, esse cara, um dos membros dessa tripulação, ter tido um tumor para aliviar, e eles, né, fizeram furos para aliviar a pressão no cérebro, e a gente tá falando nesse caso, justamente do homem que tem o maior cérebro do mundo, talvez não seja uma coincidência. Seguindo, do outro lado, a gente vê o Vegapunk número 1, o Shaka, explicando para o restante do bando que ele não conseguiu, olha só, teve algo que ele não conseguiu fazer ainda. A fonte de energia. Teto solar. Robô, que no passado existia uma fonte de energia que supera qualquer coisa que se possa imaginar nos dias de hoje.
Agora chegou o momento, galera. Agora chegou o momento da gente falar sério aqui. One Piece Primeiro, Teto Solar. Foi explicado pra gente nesse capítulo que o robozão gigante lá, ele ficou sem energia. O que, né, perde um pouco o hype quando eles estão falando aqui de uma fonte de energia extremamente poderosa. Tá. Tudo bem, foi uma fonte de energia que fez o robô conseguir durar até 200 anos atrás, mas o robô nem funciona mais. Mas enfim, mas vamos pro que interessa de fato aqui. Existe um anime muito curioso chamado Mysterious As Cities Misteriosas of Gold. Cidades de Ouro, que foi exibido Eu já vi um vídeo em do 1980. Evandro falando sobre esse filme. O nome original desse anime, se a gente fosse traduzir Anime, né? literalmente, seria Estevan, o Filho do Sol. E só pelo título, seja adaptado, seja o título original, a gente já relaciona duas coisas dessa obra à obra de One Piece, que é o Filho Estevan, do Sol? o Filho do Sol, ao Nika, o Deus do Sol, e não só o nome adaptado das cidades de ouro, como também a cidade de ouro de Shandora. Mas esse é um anime, pra quem quiser investigar um pouco mais depois, Tenso. certamente o Oda extraiu muita coisa dessa história pra aproveitar no universo de One Piece. E com as informações que a gente vê desse capítulo, isso só se confirma ainda mais, porque nessa história, nesse pequeno anime que parece tão inocente, o grande tesouro desse anime se trata justamente de uma fonte de energia extremamente poderosa, que poderia muito bem também ter sido criada pelo Reino Antigo durante o século perdido. Será que isso se trataria do próprio tesouro One Piece? É uma possibilidade Com certeza. fortíssima. Com certeza. Possibilidade. One Piece já que Teto Solar. um grande tesouro Confia. dentro desse anime. Inclusive, também pode ser que isso faça referência à tal chama eterna que o Vegapunk capítulos atrás disse que gostaria que existisse, né? Poderia não ser exatamente só um punhado de fogo ali, mas uma energia por em exemplo, si. um poder que representasse, quem sabe, o Sol, faria muito sentido não só na sua aplicação Seria legal, seria legal. para o mundo de One Piece, mas também com toda a temática de amanhecer e a forma como isso antagoniza o poder da escuridão do Barba Negra. Blackbeard. Talvez o amanhecer que a gente vai ver acontecer no mundo de One Piece Da hora essa imagem, não mano. aconteça talvez diretamente pelo raiar do sol diretamente, mas quem sabe pelo uso dessa fonte de energia que possa iluminar o mundo em meio à escuridão causada pelo Barba Negra. Agora, seguindo o capítulo, o Vegapunk diz que tem algo que ele quer dar para Entregar a para Bonnie. esta Será que criança. seria, quem sabe, o HD que contém a consciência original do seu pai? Será? Eu acho que essa é a principal possibilidade, né? Desculpa. O Vegapunk também diz que acredita que o destino trouxe o Luffy até aquela ilha. Luffy do chapéu de Naquele palha. dia. E ele vai explicar o motivo logo em seguida, né? Mas mais um personagem, olha só que curioso, detalhe interessante, mais um personagem se referindo a destino na obra de One Piece, o que é muito curioso, não precisa ficar pilhado, porque é uma forma muito romântica, vamos colocar assim, a forma como o destino é trabalhado em One Piece, porque muitas vezes o destino, quando é citado, é de uma forma muito particular de cada personagem. Do personagem. Como o Vegapunk dizendo aqui que ele acredita Eu acho que é o o destino. trouxe o Luffy até aquela ilha naquele dia para que ele fosse salvo. E vários personagens também citam o destino dessa forma muito pessoal. Eu acredito que o destino certamente, de uma forma muito particular. Mas enfim, o Vegapunk explica que, naturalmente, o destino trouxe o Luffy para aquela ilha para que o Luffy levasse ele embora daquela ilha. É isso que o Vegapunk pede para o Luffy, para que ele tire o Vegapunk da ilha. Isso porque ele sabe, meu amigo, que a vida dele está Tu tá fudido, meu em parceiro. jogo. E logo em seguida a gente vê a CP0 aparecendo Rob na Lucci. costa da ilha, dizendo que eles querem eliminar a Bonnie, já que ela já cumpriu com o seu propósito, apesar de várias vezes fugir das garras do governo. E a única coisa que eu posso pensar é que talvez ela tenha rejuvenescido uma porrada de gente, uma Pode porrada ser. de velharia dos Tenryubitos para que eles possam viver por mais tempo, né? Nisso, o Shaka manda dizer para a CP0 entregarem o Serafim do Kuma e meterem o pé, meu amigo. E nisso chegamos, de fato, ao clímax. Caralho, da hora. Clímax do arco. Negada Mas a entrada do governo mundial na É ilha. uma baca onde o Kuma, de repente, começa a se mover
e ele tenta começar a se mover e todos os cabos que estavam conectando ao corpo dele começam a se quebrar e ele cai no chão, depois ele se levanta e ele tenta correr, ele cai pela segunda vez. Que cena fortíssima, galera. Eu senti demais o impacto ali do Kuma gigantesco começando a se mover para ir em direção a Bonnie e tentar salvar a sua filha. Da hora. Nisso, o Lindbergh diz que eles estão tentando consertar o Kuma e que não era para ele se mover daquele jeito. E a Koala também diz que ele ainda não era ele mesmo, ou seja, que eles estavam realmente tentando reprogramar o Kuma para que ele pudesse voltar ao normal. A gente não sabe se os revolucionários eles conseguiriam fazer isso. Eles têm essa tecnologia, né? Que eles têm conexão com o Vegapunk, talvez o próprio Vegapunk já tivesse disponibilizado todo o aparato necessário pode ser. que o Kuma fosse reprogramado e assim ressurgisse ali como uma figura tendo a sua consciência própria. O verdadeiro Kuma. A forma como os revolucionários eles falam aqui dá muito a entender que era um processo que eles de fato tinham certeza de que eles iam conseguir realizar, que seria fazer ele voltar à vida. Mas o curioso aqui é como o Kuma ele de fato corre para tentar proteger a sua filha, coisa que a gente não viu acontecer, por exemplo, quando a Bonnie estava correndo risco muito grande pelas mãos do Teach depois da guerra de Marineford e também com a chegada do Akainu. A gente não vê o Kuma ele se movendo dessa forma. Obviamente pode ser que ele tenha tentado fazer isso e não tenha conseguido, mas supondo que ele não tenha feito isso, é curioso como o Kuma ele só de fato se moveu agora, nesse momento. Então será que foi parte da consciência dele agindo nesse momento, ou será que foi de fato algo programado para não dá pra saber, mano. Ele tivesse em perigo nesse ou momento? Quando ela visse o Vegapunk, que ele tenha de fato começado a se mover. Vamos ver qual das duas vai vamos ser. ver. O principal ponto disso tudo que eu queria tocar aqui é que, lembra que eu falei que a gente ia voltar no incidente de 200 anos atrás, agora no final? É sobre aquele robô que a gente vê agindo 200 anos atrás. Reparem como esse capítulo faz um paralelo com o passado e o presente. O evento que aconteceu 200 anos atrás com o evento que está acontecendo agora. O robô que foi criado durante o tempo perdido e o robô que foi criado durante os tempos atuais. E se a gente for seguir com esse paralelo, a gente consegue chegar sim na possível conclusão de que se o Kuma ele começou a se mover numa missão de resgate para tentar salvar a filha dele, pode ser que no passado, 200 anos atrás, aquele robô também tenha se movido de forma programada para tentar salvar a vida de alguém. A gente não sabe quem seria essa pessoa. E outra reflexão sobre o Vegapunk. Qual vai ser o destino do Vegapunk no final? Vegapunk futuro Mugiwara. Do Vegapunk corre o risco de acabar sendo morto e o Vegapunk ele continue a sua vida através dos seus clones? Seria algo interessante até, né? O seu corpo original, o seu primeiro corpo ser morto e ver o Vegapunk seguindo em vida através dos seus clones. Existe essa possibilidade, mas uma segunda possibilidade também é o seu cérebro ser roubado pelo governo mundial. Essa é uma fortíssima possibilidade, já que o cérebro dele não está dividido entre os clones. Ele está num local específico e pode ser que o governo, sim, consiga roubar esse cérebro para ele. E uma última reflexão que é sobre a possibilidade de não só o Kuma ir até a ilha Egghead salvar a sua filha, mas todo o exército revolucionário presente. Isso ia ser da hora. Isso ia ser foda. E a gente ter finalmente o grande encontro Monkey D. Dragon, com seu Monkey pai, ocorrendo D. Luffy. Mesmo do reencontro do Luffy com o Shanks. Seria muito interessante se isso acontecesse. Seria da hora, mano. O próprio exército revolucionário, ele se colocou ali à disposição do Kuma. Tipo, me diga, você vê o se precisar, brota. Querendo saber o que tá acontecendo, porque eles estão juntos nessa. E eles precisam continuar juntos. Então, sim, também é muito provável que o exército revolucionário vá
todo junto até a ilha Egghead. E a gente veja eles atuando, se não ainda nesse arco, pelo menos aparecendo próximo, né? ao final desse arco. Beleza, galera? Beleza. Muito legal, muita Nossa, coisa. muita coisa, velho. Longo como sempre, mas se você ficou até o final e ainda Tamo não junto. for inscrito, eu te convido mais uma vez a Sou fazer parte dessa inscritinho população, nesse se canal bem inscrevendo no botão aí embaixo diferentinho. e aproveitando para ativar o sininho para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o mangá e o universo de One Piece. E aproveita para assistir agora o vídeo que eu lancei ontem sobre os casais finais. Já vi, doidão, já vi, já até saiu no canal já. De One Piece que com certeza até vi. tem uma altíssima probabilidade de se É, concretizar. talvez. Tchau. Sensacional, mais um mangazão aí de One Piece 1067 com muita informação, com a fruta, né? Com a revelação da fruta do nosso querido Vegapunk, que é a fruta do cérebro, que inclusive o cérebro dele foi cortado e colocado lá no Record Vegapunk, lá pra ficar lá. E ele meio que usa aquele tampinho de maçã lá, como se fosse tipo uma antena Wi-Fi. Meio que ele consegue acessar as informações que estão no cérebro dele lá, através dessa anteninha. Então, tipo, quanto mais conhecimento ele tem, mais o cérebro dele cresce. Então, tipo, dá pra entender o porquê ele é tão... Ele já é um gênio, mas a fruta dele ainda ajuda, ajuda ainda mais a ele ter mais ainda inteligência. E é engraçado a gente ver que aquele robô atacou Mother Joyce 200 anos atrás. Ninguém sabe quem foi, o porquê que foi, qual era o combustível do robô. Então, mano, é uma informação que o robô atacou, mas são muitos mistérios em volta disso. Tipo, por que atacou, pra que foi atacado. E aí também a gente entende um pouquinho a intenção do Vegapunk, querendo colocar meio que o seu cérebro à disposição de todas as pessoas do mundo, para que eles tivessem acesso à informação, como se fosse a internet, vamos por assim dizer. Só que o próprio Jimmy falou, mas se todo mundo puder upar informações na internet, a gente já sabe. A gente sabe como que é a internet, né? Tem um lado bom e também tem um lado ruim. E obviamente a gente tem a reação do Kuma, o Kuma original meio que acordando, meio que puto, porque aparentemente a filha dele vai ser morta pela CP0, só que como que ele teve acesso a essa informação, não dá pra gente saber se foi através do próprio Rob Lucci falando ali entre os integrantes da CP0, e tendo o Kuma Serafim ali, ele teve acesso a essa informação. Então realmente, é muita coisa, tipo, pra gente tentar entender. E obviamente, pra finalizar, a gente tem aí o Vegapunk falando que se o Luffy pode levar ele junto com ele, saindo, né, da ilha de Vegapunk, da Egghead, né? Então aparentemente esse arco vai ser bem pequeno, vai ser meio que o arco de transição mesmo, a não ser que a gente tenha alguma batalha agora que vai envolver a CP0 junto dos clones lá do Vegapunk. Pode ser que tenha alguma batalha ali, mas pelo que deu pra entender, a gente vai ter Luffy e o seu bando, obviamente, com o Vegapunk rumando a Elbaf, talvez seja a Elbaf, né? E aí a gente vai ter um arco aí, talvez, né? Mais um arco inteiro com o Vegapunk junto do bando do Luffy. E aí provavelmente vai ser ele o responsável por revelar muita informação sobre todo o mundo de One Piece. Ele já vem revelando, obviamente. Só que eu acho que ele acompanhando todo o bando do Luffy em determinado arco, eu acho que outros personagens vão fazer outras perguntas pra ele, provavelmente ele vai respondendo ali e a gente vai entendendo muito melhor sobre o que tudo que já aconteceu em One Piece, sobre o que tá acontecendo em One Piece, o que é uma Akuma no Mi, vários mistérios só o nosso querido Dr. Vegapunk pode revelar, beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links na descrição, canal MangaQ e Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like em cada um desses vídeos, deixar um like aqui, melhor dos pontos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.